Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso curso de resolução de questões para a primeira fase do exame de ordem. Eu sou a professora Maria Eugênia, mais conhecida como Magê. Nesse nosso encontro de hoje, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre questões de processo do trabalho. Então, tema aí das nossas questões de hoje, processo do trabalho. Vou colocar aqui já no nosso material para a gente não perder tempo, para a gente ir direto ao ponto, né? Comentando aqui as questões para a gente ver aí a parte bem prática de como a banca examinadora da OAB cobra aí questões na sua prova de primeira fase. Então, começando aqui, pessoal, olha só. A primeira questão que a gente vai analisar aqui é uma questão que foi cobrada, né, no 43º exame da OAB. E olha só o que o enunciado fala pra gente. Você, como advogado ou advogada, foi procurada por Orlando, ex-funcionário da Sociedade Empresária Limpeza Total Limitada, a qual prestava serviços para uma autarquia pública federal, aduzindo que foi dispensado sem receber as verbas rescisórias. Você deseja propor uma reclamação trabalhista em face da ex-empregadora, mas tem conhecimento de que esta não possui lastro financeiro algum, apesar do valor da causa da ação, que monta o equivalente a 30 salários mínimos. Orlando, como trabalhava no Departamento de Recursos Humanos, forneceu dados e provas de que a tomadora dos serviços nunca fiscalizou o contrato, nem conferiu o adimplemento de quaisquer dos direitos trabalhistas dos empregados terceirizados. Na melhor defesa de seu cliente, assinale a afirmativa que apresenta corretamente o que você deverá propor. Alternativa A: uma ação apenas em face da ex-empregadora, pois não cabe responsabilidade subsidiária da autarquia pública federal. Alternativa B: uma ação exclusivamente em face da tomadora dos serviços pelo rito sumaríssimo, pois já tem conhecimento do inadimplemento da ex-empregadora. Alternativa C: uma reclamação trabalhista em face da ex-empregadora e da tomadora dos serviços, que responderá subsidiariamente, sendo certo que a ação correrá pelo rito ordinário. E alternativa D: uma reclamação trabalhista em face da ex-empregadora e da tomadora dos serviços, que responderá subsidiariamente, sendo certo que a ação correrá pelo rito sumaríssimo. Olha só, pessoal, nessa questão aqui, ó, se a gente analisar o enunciado com uma certa falta de atenção, né, se a gente, muito provavelmente, quem só fez uma primeira leitura do enunciado, ou talvez quem não estudou, né, de forma adequada os temas aqui dessa questão, muito provavelmente o candidato ou a candidata podia errar a questão, né? Porque assim, ó, primeira coisa, a questão, ela está falando sobre terceirização. Esse era um dos temas que a gente precisaria conhecer. A gente precisaria conhecer aí a forma de responsabilidade da tomadora dos serviços, na terceirização. A gente também precisaria levar em consideração que a tomadora dos serviços era uma autarquia pública federal, ou seja, era ente da administração pública. E a gente também precisaria conhecer, pessoal,
regras sobre procedimento trabalhista, sobre rito trabalhista. Então, olha só, o que aconteceu aqui, pessoal? A gente tinha uma relação de terceirização em que a gente tinha uma empresa prestadora dos serviços, a gente tinha um empregado, trabalhador, Orlando, e a gente tinha a tomadora dos serviços, que era uma autarquia pública federal. Então, eram essas 3 pessoas aí que faziam parte dessa relação de terceirização. A autarquia pública federal, pessoal, o empregado, ele tinha provas de que a tomadora dos serviços não fiscalizava o contrato. Também não conferiu se ocorria efetivamente o pagamento dos direitos trabalhistas pela tomadora dos serviços. E, olha aqui, essa é a parte mais importante, a pegadinha. O valor da causa era de aproximadamente 30 salários mínimos. Então, o que a gente poderia pensar num primeiro momento? Poxa, se o valor da causa é de 30 salários mínimos, então a minha ação vai tramitar pelo rito sumaríssimo. Ia ser o primeiro equívoco, tá? Porque assim, ó, a gente não pode deixar de verificar que no polo passivo estaria uma autarquia. Ai, Magê, mas eu realmente poderia inserir a autarquia pública federal, ou seja, um ente da administração pública, no polo passivo? Poderia, por causa dessa falta de fiscalização do contrato, pessoal. Então, assim, ó, a responsabilidade da administração pública em uma relação de terceirização, ela não é automática, como se fosse uma empresa privada. Quando a gente fala de uma relação de terceirização em que a tomadora de serviços é uma empresa privada, automaticamente a responsabilidade dela é subsidiária. Agora, no caso de administração pública, precisa verificar se a administração pública foi negligente e não fiscalizou aquele contrato de terceirização. E o empregado tinha prova disso. Então, primeira coisa, a gente vai sim poder ajuizar a ação contra a autarquia pública federal, como tomadora dos serviços, como responsável subsidiária. Agora, por qual rito que a gente vai ajuizar essa ação? Porque se a gente for considerar o valor da causa, a gente ajuizaria essa ação pelo rito sumaríssimo. Só que, pessoal, a gente tem um ente da administração pública no polo passivo. Então, nesse caso, quando a gente tem no polo passivo de uma ação trabalhista, União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia ou uma fundação, não pode tramitar, esse processo não pode tramitar pelo rito sumaríssimo. Obrigatoriamente, precisa ser o rito ordinário. Então, sabendo dessas informações, para a gente, né, interpretar aqui esse enunciado, a gente chega à conclusão, pessoal, que a alternativa correta é a alternativa C. Alternativa C. Então, a gente pode ajuizar a reclamação trabalhista em face da ex-empregadora, limpeza total, que é a prestadora de serviços, e da tomadora dos serviços, que nesse caso responderá de forma subsidiária. E a ação correrá pelo rito ordinário, tá? Então, gente, a alternativa correta é a alternativa C. A A tá errada porque ela fala que só pode ajuizar a ação apenas em face da ex-empregadora. Não, pode sim responsabilizar a autarquia pública federal. A B tá errada porque diz o contrário. Fala que a ação tem que ser exclusivamente em face da tomadora dos serviços. E também a B tá errada quando diz que o procedimento aqui vai ser o rito sumaríssimo. Não, vai ser o rito ordinário. E a D tá errada, pessoal, porque ela fala, o único erro da D é esse finalzinho aqui. Falar que a ação vai tramitar pelo rito sumaríssimo. Não. Administração pública direta, ou seja, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações estão excluídas do rito sumaríssimo. Então, gente, quando a gente tiver esse tipo de situação, mesmo que o valor da causa seja até 40 salários mínimos, né, que é a base aí do rito sumaríssimo,
acima de 2 até 40 salários mínimos, mesmo que o valor da causa seja até 40 salários mínimos, como era a situação aqui, 30 salários mínimos, se tiver ente público no polo passivo da ação trabalhista, obrigatoriamente será o rito ordinário. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi aqui a primeira questão que a gente analisou aqui nesse nosso encontro de hoje. Olha só, pessoal, essa questão aqui que a gente vai analisar, ela também, né, foi cobrada no 43º exame da OAB. E aí, olha só o que fala essa questão pra gente. José Luiz ajuizou reclamação trabalhista em face de Lojas Internacionais Limitada, pleiteando verbas resilitórias e horas extras. No dia da audiência, apesar de regularmente notificado, José Luiz injustificadamente não compareceu. Seu advogado, que estava presente, requereu a dispensa de custas pela gratuidade de justiça, o que foi deferido pelo juiz, com a concordância do réu e do respectivo advogado, também presentes na audiência. A ação idêntica foi ajuizada um mês após o fato e, de novo, o José Luiz injustificadamente não compareceu. Sendo que, dessa vez, 1 hora após a audiência, ele compareceu à sala de audiência e disse ao juiz e ao secretário da audiência que ele dormira demais, perdendo a hora. E, por isso, atrasou-se e não chegou no horário. Foi juntada a certidão do fato ao processo, no qual, novamente, foi acolhido o seu requerimento de gratuidade de justiça. As duas ações anteriormente ajuizadas foram extintas sem resolução do mérito. Agora, você foi procurado por José Luiz para, como advogado ou advogada, ajuizar outra ação idêntica sobre as consequências das ausências de José Luiz para o ajuizamento de outra demanda. Assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Ocorrerá a confissão do autor. Alternativa B. Não há penalidade, já que José Luiz, em ambas as situações, foi dispensado do pagamento das custas. Alternativa C. José Luiz incorrerá na pena da perempção, perdendo, pelo prazo de 6 meses, o direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. E alternativa D. José Luiz poderá reclamar imediatamente, mas, independentemente da prescrição parcial quinquenal, será descontado do prazo da sua reclamação o período de 6 meses. Bom, essa questão aqui, pessoal, ela está, né, trazendo aí pra gente uma situação que ela é bem específica, né, da área trabalhista, que é a situação, já vou até falar o nome do instituto, da perempção trabalhista. A perempção trabalhista, pessoal, ela pode ocorrer em 2 situações. A perempção trabalhista, ela pode ocorrer naquela situação em que um empregado, um reclamante, ajuiza uma reclamação verbal. Quando esse reclamante ajuiza essa reclamação trabalhista de forma verbal, que a CLT admite, ele tem o prazo de 5 dias para retornar na Justiça do Trabalho, para reduzir a termo essa reclamação. E se ele não retorna nesse prazo de 5 dias, é a primeira hipótese de perempção. A segunda hipótese de perempção, pessoal, é exatamente essa situação aqui que está no problema. É a situação de 2 ausências injustificadas seguidas em audiência com o arquivamento da reclamação trabalhista. O
que o arquivamento da reclamação trabalhista vai acarretar essa consequência aqui, tá? A extinção do processo sem resolução do mérito. Então, pessoal, quando o reclamante, por 2 vezes seguidas, falta de maneira injustificada em audiência, ele vai ocorrer na pena de perempção. Ele vai incorrer na perempção trabalhista. E o que é a perempção trabalhista? A perempção trabalhista é a perda do direito de reclamar na Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses. 6 meses. Então, pessoal, diante aqui, né, desse conhecimento aqui que agora a gente já tem, a gente chega à conclusão de que a alternativa correta é a alternativa C. A alternativa C, que fala exatamente isso, né? O José Luiz incorre na pena de perempção e perde o direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho por 6 meses. Aqui, pessoal, essa daqui, né, não vai ter confissão, tá? No caso de ausência injustificada do reclamante em audiência, a consequência é o arquivamento da reclamação trabalhista e pagamento de custas. Então, nesse caso aqui, não tem confissão. A B errou porque fala que não há penalidade, né? Porque ele foi dispensado do pagamento das custas. Não, isso daí não tem nada a ver. A penalidade é em razão da ausência injustificada em audiência, e não se ele, né, foi isento ou não do pagamento das custas. E a D, o erro é falar que a D é aquela alternativa muito louca, aquela que a gente já descarta logo de cara. Ah, ele pode reclamar imediatamente, mas dependente da prescrição quinquenal, será descontado do prazo da sua reclamação o período de 6 meses. Não. Aí, essa questão aqui D está totalmente equivocada. Tudo bem? Então, essa foi aqui mais uma questão que a gente resolveu aqui com o tema perempção trabalhista. Agora, vamos analisar essa questão aqui, que o enunciado diz o seguinte: você, na qualidade de advogado ou advogada de Pedro, ajuizou reclamação trabalhista em face da indústria de calçados Guanabara. O Pedro trabalhou para a sociedade empresária Ré entre os anos de 2018 e 2022 e afirma que não recebeu o 13º salário de 2021 e que trabalhava cerca de 10 horas por dia. Você ajuizou reclamação trabalhista pretendendo o pagamento do 13º salário de 2021 e as horas extras. A ex-empregadora apresentou defesa, aduzindo que pagou o 13º salário, que, conforme cartões de ponto juntados, Pedro não realizava horas extras e sua jornada estava prevista em norma coletiva da categoria. Na qualidade de advogado ou advogada de Pedro, você impugnou os cartões de ponto, argumentando que não refletiam o real horário laborado, sendo certo que os documentos mostram horários variados de início e fim da jornada. Acerca do ônus da prova, que incumbirá ao seu cliente, de acordo com a CLT e o entendimento jurisprudencial consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. O ônus da prova do pagamento do 13º salário caberá à ré e o das horas extras ao autor. B. A ré deverá provar o pagamento do 13º salário, assim como a inexistência das horas extras, uma vez que os controles de ponto foram impugnados. C. Em razão da variação de horários registrada nos cartões de ponto, o ônus da prova recairá sobre a ré para as horas extras, bem como para o 13º salário, já que o pagamento é fato extintivo da obrigação. E D.
Dada a variação de horários, a presunção absoluta da validade da jornada indicada nos cartões de ponto, tendo a ré se desincumbido do ônus. Cabe à ré a prova do pagamento do 13º salário, por ser fato extintivo da obrigação. Essa questão aqui, pessoal, basicamente, ela está falando, né? Ela está cobrando, né, aí do candidato, conhecimento sobre ônus da prova. Então, o enunciado aí, quero saber se o candidato ou a candidata aí, né, que estava realizando a prova, conhece regras sobre ônus da prova. E quando a gente fala sobre regras sobre ônus da prova, significa a gente analisar quem deve provar o quê. Então, aqui a gente está diante de 2 tipos de prova. O primeiro tipo de prova é quem, em uma ação trabalhista, deve provar as horas extras. Quem deve provar trabalho em sobrejornada. Trabalho acima do limite legal. E a outra prova, né, que o exame, a questão aqui está cobrando, é a situação de pagamento de 13º salário. Então, quem tem que provar? Quem tem que provar as horas extras e quem tem que provar 13º salário. E aqui, pessoal, se a gente pegar aqui, né, essa situação aqui dessa questão, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Alternativa A. O ônus da prova do pagamento do 13º salário é da ré, da reclamada. E o das horas extras é do autor. Por que, Magê, que o ônus da prova do 13º cabe à reclamada? Porque pagamento é fato extintivo do direito do autor. Então, toda vez que uma reclamada em um processo alega que ela já pagou, se ela alega, olha, eu já paguei tal verba, eu já paguei. O reclamante pediu tal verba e a reclamada alega que já pagou. Pagamento é fato extintivo do direito do autor. E de acordo com o artigo 818, inciso 2 da CLT, é a reclamada quem tem que provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então, o pagamento do 13º é a reclamada quem prova. Agora, e as horas extras, pessoal? As horas extras, percebam, a questão falou que a reclamada não apresentou nenhum tipo de prova inválida, como, por exemplo, aquela situação dos cartões de ponto, que mostram horários invariáveis de entrada e saída do empregado. Não, os cartões de ponto que a reclamada apresentou, eles estavam tudo ok. O problema fala que eles tinham horários variáveis, né, de entrada e saída do empregado, que muito provavelmente pode demonstrar que, né, é uma jornada verossímil e tal. Então, pessoal, nesse caso, como a reclamada apresentou meios de prova considerados aí como válidos, o ônus de provar as horas extras é do autor, é do reclamante, porque é fato constitutivo do seu direito. Então, o autor de uma ação, o reclamante, prova fatos constitutivos do seu direito. Então, por isso aqui que a alternativa correta é a alternativa A, tá? E aí, ó, o erro aqui da alternativa B é falar que, além de provar o pagamento do 13º, a ré também tem que provar a inexistência de horas extras. Não, quem tem que provar as horas extras é o reclamante. O erro da C é falar que a ré tem que provar as horas extras e também o 13º salário. Até aí o 13º tá ok, o pagamento do 13º tá ok. E a D, o erro da D é falar, olha, dada a variação de horários, há uma presunção absoluta da validade da jornada. E a ré se desincumbiu do seu ônus. Não, gente, nesse caso, se a gente tivesse aí uma veracidade, né, uma presunção de veracidade, essa presunção seria relativa.
Porque existiria a possibilidade da ré provar por outros meios, né? Que não tinha horas extras, poderia provar por testemunha, por exemplo. Então, não é presunção absoluta de veracidade. Seria uma presunção relativa, tá? Da veracidade, da validade da jornada. Então, analisamos aí essa questão sobre ônus da prova. E aí, pessoal, olha só agora o que fala essa outra questão pra gente. Em sede de reclamação trabalhista, você é advogado ou advogada da parte autora, um ex-empregado de uma sociedade empresária. No curso da instrução, após ser ouvida uma testemunha da ré, o advogado da parte contrária requereu a oitiva da segunda testemunha, que estava sentada dentro da sala de audiência, tendo presenciado o curso da instrução até aquele momento. Apesar da sua manifestação em sentido contrário, o juiz deferiu a produção da prova, prosseguindo com a instrução, sendo certo que permitiu que o advogado da parte ré interrogasse diretamente a testemunha, o que causava risco de indução de respostas. A fim de assegurar o bom curso da instrução probatória, assinale a afirmativa que apresenta a ação que você corretamente assumiu na defesa do interesse do seu cliente. Alternativa A: interpor reclamação correicional imediatamente, o que acarretará na suspensão da audiência. B: interpor agravo de instrumento contra a decisão de prosseguimento na instrução, acarretando a suspensão do processo. C: lavrar protesto quanto à presença da testemunha na sala de audiência durante a instrução, mas não há irregularidade quanto à forma de inquirição da testemunha. E D: consignar protestos pela contaminação do depoimento da segunda testemunha da ré, bem como pela inquirição direta da testemunha na primeira oportunidade de se manifestar em audiência. Essa questão aqui, pessoal, a gente pode, num primeiro momento, aí achar que ela está falando, tá falando de provas, né? Tá falando sobre meios de prova testemunhal. Não, essa questão aqui, pessoal, o tema central dessa questão aqui é nulidades, tá? Porque essa conduta aqui do juiz, ela ocasiona uma nulidade. Então, o tema aqui dessa questão é o tema nulidades. E aí, pessoal, qual que é a alternativa correta aqui? A alternativa correta é a D. Alternativa D, pessoal, tá? Porque, efetivamente, o depoimento da segunda testemunha da reclamada, da ré, estava contaminado, porque essa segunda testemunha ouviu toda a instrução, ouviu todo o depoimento da primeira testemunha, então, por óbvio que o depoimento dessa segunda testemunha pode estar, sim, viciado, contaminado, porque ela já ouviu tudo o que aconteceu. E o segundo erro, pessoal, foi essa situação de inquirição direta, ou seja, o próprio advogado fazer perguntas para a testemunha. No processo do trabalho, pessoal, para a inquirição de testemunhas, funciona o chamado sistema presidencialista. Então, como que é feita aí, né, a inquirição de testemunhas no processo do trabalho? O advogado pergunta para o juiz ou para a juíza, e o juiz ou a juíza faz a pergunta para a testemunha. Então, não pode, no processo do trabalho, o advogado ou a advogada das partes não faz perguntas diretas para a testemunha. Então, ocorreram 2 equívocos aqui do juiz que acabou ocasionando uma nulidade. E aí, pessoal, só para a gente finalizar, aqui, o artigo 794 da CLT, ele fala, no processo do trabalho, as eventuais nulidades, elas devem ser alegadas na primeira oportunidade em que o advogado ou a advogada tiver para se manifestar em audiência. Então, é por isso que, na primeira oportunidade em que você, como advogado ou advogada, teve, você tem que ter protestado com relação ao depoimento contaminado dessa segunda testemunha e também com relação ao advogado da parte contrária ter feito
a inquirição direta da testemunha, porque não pode. Tudo bem, gente? Então, finalizamos aqui essa, né, primeira parte aqui desse nosso bloco de questões aqui de processo do trabalho. Quero agradecer a companhia de todos. Bons estudos, pessoal! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa resolução de questões. E a gente vai aqui, né, continuar aqui a comentar questões sobre processo do trabalho, né? Para a gente analisar aí como que a banca examinadora aí, né, da OAB cobra questões, costuma cobrar questões de processo do trabalho na sua prova de primeira fase. Então, vou colocar aqui no material, né, para a gente verificar aqui mais questões de processo do trabalho. Então, olha só. Essa questão aqui, o enunciado fala o seguinte para a gente. Em execução que tramita perante a 120ª Vara do Trabalho de Salvador, o executado é um ente público condenado de forma subsidiária, em virtude de uma terceirização, na qual foi comprovado que não houve fiscalização adequada. Contudo, o valor homologado pelo juízo não obteve a concordância do executado, que entende estar majorado em relação à coisa julgada formada. Considerando a dinâmica da execução prevista na norma de regência, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. É desnecessária a garantia do juízo e o ente público terá 30 dias para embargar. Alternativa B. Caberá ao ente público garantir o juízo e ajuizar embargos à execução no prazo de 8 dias. Alternativa C. É desnecessária a garantia do juízo e o ente público terá 8 dias para embargar. E alternativa D. Caberá ao ente público garantir o juízo e ajuizar embargos à execução no prazo de 16 dias. Pois bem, pessoal, essa questão aqui, ela está cobrando aí, exigindo aí do candidato, da candidata, da prova, conhecimento sobre alguns privilégios que a administração pública tem quando a gente fala em termos processuais, quando a gente fala aí de regras processuais, tá? Então, pessoal, a gente precisa ter em mente que, assim, quando a gente tem no polo passivo de uma demanda a administração pública, um ente público, isso vai valer não só para o processo do trabalho, isso vale também lá para o processo civil, tal, mas, né, vamos nos ater aqui ao que interessa aqui para a gente. A administração pública, ela tem alguns privilégios, né, quando a gente fala aí de situação de regras processuais. Então, por exemplo, a administração pública tem prazo em dobro para recorrer, prazo em quádruplo para contestar. A administração pública não precisa efetuar depósito recursal, no caso de recursos na área trabalhista. Então, a administração pública ela vai ter aí alguns privilégios. E essa questão aqui, pessoal, ela está cobrando exatamente isso. Essa questão está cobrando uma situação que é uma forma e um dos privilégios, aí, prerrogativas que a administração pública tem em processos. Então, olha só, pessoal, a situação aqui é uma situação, né,
de terceirização, né? Que até aí tudo ok, terceirização na administração pública. O problema fala, né, que não houve a fiscalização do contrato de forma adequada, então beleza, a administração pública poderia responder, né, na terceirização. E aí, o valor aí que foi homologado pelo juízo aí, né, na liquidação, esse valor não, o executado, né, que era a administração pública, o ente público não concordou, porque ele entende que o valor está muito superior, né, ao que foi, né, a coisa julgada aí lá da sentença, né, que estava sendo liquidada. E aí o problema fala: considerando a dinâmica da execução prevista na norma de regência, assinale a afirmativa correta. E aí, basicamente, a questão quer saber: a administração pública vai precisar garantir o juízo para essa execução, né, para embargar, para opor embargos de execução, e o prazo. Basicamente, se você olhar as alternativas, todas as alternativas giram em torno aí de se vai ter que garantir o juízo ou não e qual é o prazo. E aí, pessoal, de acordo aí com a norma de regência, né, que a questão cobrou, a alternativa correta é a alternativa A. Alternativa A, pessoal. Então, ó, privilégios da administração pública, prerrogativas. Então, ó, a administração pública não precisa garantir o juízo para embargar, não precisa garantir o juízo para opor embargos de execução, e o prazo para a administração pública embargar a execução é de 30 dias, e não de 5 dias, como é para os demais executados aí que são da área privada. Então, gente, e aí isso daqui tá na lei 9494 de 97, tá? Então, gente, a administração pública, nesse caso aí, ela não precisaria garantir o juízo, então não precisa garantir o juízo, e o ente público terá 30 dias para opor embargos à execução. Tudo bem? Então, ó, a alternativa B está errada, porque a alternativa B fala que o ente público precisa garantir o juízo e o prazo para embargos de execução seria de 8 dias. Não. Mesmo se fosse para ente privado, o prazo para embargos de execução não é de 8 dias, é de 5. A alternativa C, ela até fala que não é necessário garantir o juízo, mas errou no prazo. O prazo não é de 8 dias, é de 30. E a alternativa D tá errada porque fala que o ente público tem que garantir o juízo e o prazo dos embargos seria de 16 dias. Não. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Tudo bem? Então, finalizamos aqui mais uma questão. Agora, a gente vai analisar esse enunciado aqui, que fala o seguinte pra gente. Sandra trabalhou na sociedade empresária Sorvete Saboroso Limitado por 3 anos, como atendente de loja. Após ser dispensada em 2024, Sandra ajuizou reclamação trabalhista contra a ex-empregadora, requerendo equiparação salarial com a funcionária Maria, que exercia a mesma função, mas recebia salário superior. Apresentada a defesa, os pontos controvertidos definidos foram: diferença na perfeição técnica entre as empregadas e diferença superior a 4 anos no tempo de serviço para o empregador. Considerando a distribuição estática do ônus da prova e os termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A empresa caberá provar a diferença na perfeição técnica e a diferença superior a 4 anos no tempo de serviço entre as cotejadas. As cotejadas são as empregadas, né? Alternativa B. A empresa caberá provar a diferença superior a 4 anos no tempo de serviço e a empregada a diferença na perfeição técnica. Alternativa C.
À empregada caberá provar a diferença superior a 4 anos no tempo de serviço para o empregador. E à empresa, a diferença na perfeição técnica. Alternativa D. À empregada caberá provar a diferença na perfeição técnica e a diferença superior a 4 anos no tempo de serviço entre as cotejadas, ou seja, entre as empregadas. Então, estamos aqui diante de uma questão que está exigindo aí do candidato, né, da candidata, conhecimento sobre ônus da prova. Quem deve provar o quê em um processo? Então, percebam aqui, pessoal, que a questão está falando sobre pedido de equiparação salarial e os pontos controvertidos aí, né, desse pedido de equiparação salarial foram a diferença na perfeição técnica. Então, supostamente, não havia mesma perfeição técnica entre as duas empregadas, que é um dos requisitos da equiparação salarial, e também diferença superior a 4 anos no tempo de serviço. Havia controvérsia aí também sobre se efetivamente, né, a diferença entre as duas empregadas no serviço e não na função era superior a 4 anos. E aí o problema quer saber quem deve provar, né, esses dois pontos controvertidos. Aqui, pessoal, se a gente considerar as regras, né, como o problema fala de distribuição estática do ônus da prova, que estão lá no artigo 818 da CLT, a alternativa correta, pessoal, é alternativa A. A empresa vai ter que provar tanto a diferença na perfeição técnica e também provar que a diferença entre as duas empregadas era superior a 4 anos. Por que, Magê, que é a empresa que vai ter que provar? Porque, pessoal, essas duas situações aqui, diferença na perfeição técnica e diferença superior a 4 anos no tempo de serviço, são fatos impeditivos da equiparação salarial. Então, se efetivamente a empresa consegue comprovar que não tinha a mesma perfeição técnica entre as duas empregadas e que existia uma diferença de tempo de serviço superior a 4 anos entre as empregadas, isso daí vai impedir o direito à equiparação salarial pleiteada. Então, essas duas situações aqui, esses dois fatos probatórios aqui, nesse caso concreto aqui apresentado pela banca, são fatos impeditivos do direito do reclamante. E aí, de acordo com o artigo 818, inciso 2 da CLT, o reclamado, a reclamada, prova fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Então, aqui seriam fatos impeditivos da equiparação salarial. Então, é por isso que o ônus da prova aqui seria da empresa da reclamada, porque é fato extintivo do direito da reclamante, né, ao reconhecimento da equiparação salarial. O erro da alternativa B aqui, pessoal, é falar que a empregada tem que provar a diferença na perfeição técnica, não, é a empresa que tem que provar os dois. O erro da C é falar que a empregada tem que provar a diferença superior a 4 anos no tempo de serviço, não. As duas, né? Os dois fatos probatórios são da empresa. E a D está totalmente errada, porque a D fala que a empregada tem que provar os dois fatos. Tanto a diferença na perfeição técnica, quanto a diferença superior a 4 anos, né? No tempo de serviço. Então, aqui, essa questão aqui era uma questão aí que discutia aí o tema ônus da prova. Quem deve provar o quê no processo? Então, quais fatos deverão ser provados pelo reclamante? Quais fatos deverão ser provados pela reclamada? Isso que é o ônus da prova, é a gente analisar o que o reclamante prova, né? Que tipo de alegação que o reclamante prova e que tipo de alegação que a reclamada prova. Então, questãozinha aqui sobre ônus da prova. Agora, olha só o que diz
esse enunciado aqui dessa questão. Você é advogado ou advogada de uma sociedade empresária que figura como ré em 4 ações na Justiça do Trabalho. Uma ação versa sobre a dispensa de um empregado que aderiu a uma greve. Outra sobre indenização por dano moral, em razão de suposto assédio moral praticado por um superior hierárquico de um empregado. A terceira versa sobre horas extras. E a quarta versa exclusivamente sobre cobrança de contribuições previdenciárias supostamente não efetuadas pelo empregador ao longo de um contrato de trabalho de um outro empregado. Sobre a competência da Justiça do Trabalho nas 4 ações apresentadas, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A Justiça do Trabalho é competente para todos os pedidos formulados nas ações. Alternativa B. A competência para o pedido de indenização por danos morais é da Justiça Comum. Alternativa C. A Justiça do Trabalho não tem competência para os dissídios oriundos do direito de greve. E alternativa D. A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar o pedido de cobrança de contribuições previdenciárias supostamente não efetuados pelo empregador. Supostamente não efetuadas, que é contribuição previdenciária. Então, gente, olha só. Essa questão aqui exigiu, né, do candidato, da candidata, conhecimento sobre competência material da Justiça do Trabalho. Então, essa questão queria saber aqui se o candidato ou a candidata tinha conhecimento sobre quais matérias a Justiça do Trabalho tem competência para julgar, processar e julgar, e qual ou quais matérias não tem competência. Então, olha só, pessoal, vamos verificar aqui. Quais foram os 4 pedidos nas 4 ações? Primeiro pedido é um empregado que foi dispensado porque se envolveu numa greve, aderiu a uma greve. Então, questões envolvendo direito de greve. Então, essa é a primeira ação, direito de greve. A segunda ação é uma indenização por dano moral em razão de assédio moral praticado por um superior hierárquico. Terceira ação, hora extra. E a quarta ação, cobrança de contribuições previdenciárias que não foram, recolhidas, efetuadas pelo empregador ao longo do contrato de trabalho. E aí, diante aqui de todas as possibilidades aqui, a gente chega à conclusão, pessoal, que a alternativa correta aqui é a alternativa D. Alternativa D, por quê, Magê? A Justiça do Trabalho, pessoal, não tem competência para julgar pedido de contribuição previdenciária. Então, se o empregador não efetuou as contribuições previdenciárias do empregado, pessoal, então, se o patrão, não efetuou as contribuições previdenciárias, não recolheu as contribuições previdenciárias do empregado, esse pedido é de competência da Justiça Comum Federal. Justiça Comum Federal, tá? Então, assim, deixa eu só explicar uma coisa bem importante aqui com relação à contribuição previdenciária, contribuição para o INSS.
Quando o pedido principal é o recolhimento da contribuição previdenciária, não é competência da Justiça do Trabalho, é competência da Justiça Comum Federal. Agora, quando a contribuição previdenciária for o pedido acessório, aí a Justiça do Trabalho executa. Como assim, Magê? Não entendi nada. Ó, vamos supor. Se o reclamante estiver pedindo pagamento de comissões, vamos supor que o reclamante recebia comissões e o patrão não integrava no salário do empregado essas comissões. E aí o pedido que o empregado fez na reclamação trabalhista é integração das comissões ao salário. Esse foi o pedido. Esse pedido é de competência da Justiça do Trabalho? Esse sim. Questão envolvendo aí, né, questões salariais. O pedido de integração das comissões ao salário é de competência da Justiça do Trabalho. Então, por isso que ele ajuizou essa ação na reclamação trabalhista. O juiz julgou procedente a integração das comissões ao salário. Só que aí, olha que interessante nesse caso, pessoal. Sobre comissões, sobre pagamento de comissões, incide contribuição previdenciária. A lei previdenciária determina parcela de natureza salarial, como, por exemplo, as comissões que integram o salário, tem contribuição para o INSS. Então, nesse caso, ó, como o pedido principal eram as comissões e o juiz deferiu, automaticamente o juiz do trabalho também já executa as contribuições previdenciárias sobre essas comissões. Mas agora, a contribuição previdenciária era o acessório. O principal era as comissões, só que nas comissões a gente tinha esse pedido acessório aí de... pedido acessório não, tinha esse acessório aí de contribuição para o INSS. Então, nesse caso, a Justiça do Trabalho, se for uma parcela referente a uma sentença condenatória, um acordo realizado pela Justiça do Trabalho, aí beleza, a Justiça do Trabalho executa. Agora, nesse caso, quando o próprio pedido é a contribuição previdenciária, aí não é competência da Justiça do Trabalho, tá? Aqui, o erro da A é falar que a Justiça do Trabalho é competente para todos os pedidos formulados nas ações, não. Para contribuição previdenciária não é. A competência para o pedido de indenização por dano moral é da Justiça Comum? Não. É competência da Justiça do Trabalho, porque era a prática de um suposto assédio moral por um superior hierárquico. Então, esse assédio moral é decorrente de uma relação, né, de emprego. Então, é de competência da Justiça do Trabalho, sim. E aqui o erro da C é falar que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar dissídio de greve. Não, gente, a Justiça do Trabalho é competente, sim, tá? Então, assim, só lembrando aqui, pessoal, que a gente, além desses artigos aqui que eu citei para vocês, né, aqui, ó, que são artigos e súmulas específicas da contribuição previdenciária, o restante das regras de competência material da Justiça do Trabalho, a gente encontra lá no artigo 114 da Constituição Federal, que vai falar que greve, dissídio de greve é competência da Justiça do Trabalho, indenização por dano moral, que seja decorrente da relação de trabalho, e horas extras, né? Pedido de hora extra é decorrente da relação de trabalho, então também é competência da Justiça do Trabalho. Então, questãozinha aqui que envolvia o tema competência material da Justiça do Trabalho. E aí, pessoal, agora, olha só, essa questão aqui, né? Vamos ler aqui o enunciado. Essa questão aqui, o enunciado, fala o seguinte pra gente. No bojo de uma execução que tramita perante a 100ª Vara do Trabalho de Porto Velho, o juiz, após conceder vista ao executado, homologou o cálculo apresentado pelo exequente e fixou a dívida em R$20.000. O executado pretende se valer do parcelamento da dívida na forma do CPC, subsidiariamente aplicado ao processo do trabalho. Considerando esses fatos e de acordo com a legislação em vigor, sabendo-se que não há oposição do credor, assinale a afirmativa correta.
Alternativa A. O executado poderá honrar a dívida em 5 parcelas iguais e sucessivas. E, após garantido o juízo, apresentar embargos à execução. Alternativa B. O executado depositará 30% da execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, e o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Alternativa C. A pretensão não terá sucesso, porque o parcelamento somente é possível quando o valor homologado for o cálculo apresentado pelo executado. E alternativa D. Caberá à sociedade empresária apresentar metade do valor, juntamente com uma petição onde irá requerer o parcelamento, devendo pagar o restante em 3 parcelas iguais e sucessivas. Então, pessoal, olha só. Essa questão aqui, ela está aí, né, cobrando aí, né, o tema de pagamento, né, ou cumprimento, pagamento, né, na execução trabalhista, que lá no processo civil chama de cumprimento de sentença, né. E aí percebam, pessoal, que aqui, ó, a questão, ela já te deu a letra. A questão já fala, ó, expressamente, ó, eu quero saber o que pode ocorrer com o pagamento dessa dívida de acordo com o CPC. É a aplicação subsidiária do CPC ao processo do trabalho. E aí, pessoal, diante disso, a gente vai verificar que aqui a alternativa correta é a alternativa B. A alternativa B, pessoal, ela é exatamente a letra da lei, o artigo 916 do CPC. Que o artigo 916 do CPC, ele vai falar pra gente que o executado pode pagar a dívida, né, após a homologação dos cálculos, da seguinte forma. Ele, imediatamente, paga 30% do valor da dívida e o restante, ele pode pagar em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Então, no ato, ele deposita 30% da execução. Nesse pagamento desse 30%, ele já vai ter que considerar também o valor das custas e dos honorários advocatícios. E os outros 70%, o restante, ele pode parcelar em até 6 vezes. E aí, vai ter acréscimo de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Então, aplicando o artigo 916 do CPC ao processo do trabalho, essa seria a forma aí, né, de realizar o pagamento, se o executado não puder pagar tudo de uma vez só. Tudo bem? E aqui, gente, as outras alternativas, assim, elas estão erradas por ausência de previsão legal. As outras alternativas, pessoal, o que está falando aqui as outras alternativas não tem previsão na lei, né? Então, assim, ó, o executado poderá honrar a dívida em 5 parcelas iguais e sucessivas, né? E, após garantir o juízo, apresenta os embargos de execução? Não, porque nesse caso, se você faz esse depósito em 30% e parcelamento, o executado abre mão de opor embargos de execução, né? Então, aí também aqui seria o erro da A. A C está errada, porque fala que a pretensão não terá sucesso, porque o parcelamento somente é possível quando o valor que foi homologado for o cálculo do executado. Não, gente, pouco importa qual foi o valor que o juiz homologou. Se foi o cálculo do exequente, do executado, o cálculo do próprio juiz, se o juiz nomeou um perito contador judicial, independente do cálculo de quem o juiz homologou, pode ocorrer o parcelamento. E a alternativa D é também totalmente fora da previsão legal, que tem que apresentar metade do valor, não, é 30%.
com uma petição inicial, onde vai requerer o parcelamento, devendo pagar o restante em 3 parcelas. Não, na verdade não é. No ato, metade do valor e 3 parcelas. No ato, deposita 30% do valor, acrescido de juros e correção monetária, e depois pode, né, dividir o restante em até 6 parcelas. Tudo bem? Então, analisamos aqui essa questão que envolvia aí, né, situação de parcelamento de dívida trabalhista na fase de execução, quando o processo está aí na fase de execução. Tudo bem? Quero agradecer a companhia de todos nesse nosso encontro de hoje. Bons estudos. Tchau, tchau, pessoal.